Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Revelando o Salvador pelas Escrituras. Vamos falar sobre várias coisas aqui neste canal, tá certo? Vários temas bíblicos aqui no canal Revelando o Salvador pelas Escrituras. E um dos primeiros que eu gostaria de falar é sobre o fechamento da porta da Arca de Noé. Porque Deus, ele não faz nada sem um propósito. E são várias as escalas, as camadas de revelação que ele dá para o seu povo. Então, gostaria de perguntar a você: você sabe por que Deus ele mandou o seu anjo fechar a porta da arca? Será que Noé não poderia ter feito isso? Será que Noé construiu uma arca que ele não pudesse fechar a porta ele mesmo? Imagine Deus falando para Noé: Noé, feche a porta da arca que eu vou derramar o dilúvio. E Noé sem saber como fechar a porta da arca. Noé tinha como fechar a porta da arca. Sim, Deus mandou ele fazer a arca com uma porta que ele pudesse fechar. Mas por que Deus mandou o seu anjo fechar a porta da arca? Você já parou para pensar nisso? Tudo tem um propósito naquilo que Deus faz. Tudo. Deus não faz nada sem um propósito, sem várias revelações, sem várias camadas de revelação. Tem a revelação física, tem a revelação espiritual, tá certo? Então a gente tem que ficar ligado, tem que ler a Bíblia com um olhar diferente, com um olhar de sabedoria, pedir ao Salvador, ao nosso poderoso Deus, para que Ele nos ilumine, tá certo? Quando formos ler a Bíblia, a sua palavra, a sua carta de amor para nós. Então, por que Deus fechou a porta da arca de Noé e não deixou Noé fechar? Aquela porta fechada, você já parou para pensar naquela porta da arca? Milhões, milhares de pessoas ali com o dilúvio caindo e as pessoas desesperadas querendo entrar naquela porta, querendo entrar na arca. Então Deus selou a porta da arca para ninguém entrar mais. Ou seja, ali acabou a salvação. Ali fechou a porta da salvação. Então Deus fechou a porta da arca para mostrar futuramente, que é, haverá um tempo em que não haverá mais salvação. Tá? Nós chamamos isso de porta da graça, a porta da graça se fechando. Então, quando a porta da graça se fechar, a porta das oportunidades de perdão, não haverá mais salvação. E o que acontecerá? As pragas de Deus, do juízo de Deus, cairão sobre a terra e atingirão as pessoas que não estiverem com o selo do Criador, com o selo de Deus. Lá em Apocalipse a gente lê uma passagem que diz o seguinte, que para o anjo não derramar a taça sobre a terra antes que Deus cele os seus, coloque o selo dele na testa dos seus santos. E assim também como Deus tem o seu selo, o inimigo dele também tem a sua marca, que é a marca da besta, cujo número é 666. Então, o inimigo vai selar os seus e Deus também vai selar os seus no final dos tempos. Então, aquela porta da graça, aquela porta de Noé simboliza aquela porta da graça já no final dos tempos, quando não haverá mais salvação. A partir daquele momento, quando Deus fechar a porta da graça, não haverá mais salvação para aquelas pessoas que mesmo quiserem se arrepender. Mas o livro de Apocalipse fala que as pessoas não se arrependerão. Então, haverá dois tipos de pessoas no final dos tempos. As pessoas que tiverem a marca de Deus já estão seladas, já se arrependeram, pediram perdão, tá? Já estão prontas para dar a vida por Ele, pelo seu propósito, pela sua missão aqui nesta terra. E também haverá aqueles marcados para não se salvar, vamos dizer assim. Aqueles marcados pelo inimigo que não irão se salvar. Não tem mais salvação, não tem mais perdão a partir daquele momento em que se fechar a porta da graça. Então, Deus fechou a porta de Noé para simbolizar também esse final aí dos tempos em que não haverá mais perdão. Imagina aquelas pessoas querendo entrar na arca. Muitas pessoas arrependidas até, mas Noé pregou durante 100 anos, falou,
de que iria cair um dilúvio durante 100 anos. Mais ou menos aí, biblicamente, Noé falou isso aí para as pessoas. E elas nada de darem crédito. Galera, e a gente está vendo aí acontecendo tantas coisas aí no mundo. Se nós estamos aqui hoje falando, vivos, né, com saúde, nós devemos agradecer ao Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Porque só Ele que nos livrou, nos permitiu estar aqui. Nós já passamos aí por várias coisas ruins, por terremotos, né? Por, não no Brasil, que no Brasil tem alguns abalos aí, mas não, graças ao eterno Criador, não são capazes de derrubar aí prédios, né? Fazer catástrofes. Mas já passamos aí por pandemias, estamos vendo aí uma guerra. Vimos aí um terremoto aí na Turquia que matou mais de 20 mil pessoas. Então são princípios das dores, né, do final dos tempos. Então Deus ele deixou a porta da graça, a porta do arrependimento está aberta. Mas quando ele fechar, ninguém mais poderá entrar. Ninguém mais poderá se arrepender, né? Nem ao menos haverá arrependimento. Porque o seu Espírito é que faz que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Então, peço que vocês pensem a respeito dessa porta, né, de salvação que está aberta para todos nós, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e que assim possamos orar pedindo perdão para o Filho pelo Filho do Altíssimo, né, Jesus, que se sacrificou numa cruz para nos dar a salvação, né, para nos comprar com preço de sangue. Então, ele morreu por nós. Não há maior amor do que este, você dar a vida por alguém que você ama. Então, obrigado por assistir o vídeo até aqui e brevemente estarei trazendo aí, assim que o Criador me permitir, trazer novos temas aí sobre a Palavra de Deus, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo aqui no canal Revelando o Salvador pelas Escrituras.